Olá a todos, meu nome é André Hicks, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática e bolsista do GDispem, o grupo de dispersão de poluentes em Engenharia Nuclear, e venho hoje apresentar o trabalho intitulado A solução do modelo matemático bidimensional para a dispersão de poluentes em corpos hídricos pelo método GLTT, escrito em conjunto com as minhas colegas Josiane Tamires, também bolsista do GDispem, e sob a orientação dos professores doutores Guilherme, Regis e Daniela, também do GDispem. Primeiramente, por que é tão importante a gente estudar a dispersão de poluentes? É óbvio que a nossa sociedade hoje em dia ela é caracterizada pela urbanização e pelo consumismo acelerado, o que acaba aumentando muito a poluição do nosso meio ambiente e de seus recursos, como os recursos hídricos, a atmosfera, os solos e tudo mais. Por isso é muito importante a gente conhecer como ocorre o processo de um poluente quando esse é inserido em um meio hídrico ou na atmosfera e tal. E a modelagem matemática tem exercido um papel muito importante e muito eficaz para esse propósito. E o propósito do nosso trabalho é encontrar a solução do modelo matemático bidimensional de difusão e advecção para a dispersão de poluentes em corpos hídricos. E para isso a gente vai utilizar o método GLTT. Bom, segundo Buski et al. De 2010, o método GLTT consiste em construir um problema auxiliar de Sturm-Liouville, expandir a concentração do poluente em uma série em termos das autofunções obtidas no primeiro passo, substituir essa expansão na equação a ser resolvida e, finalmente, obter uma equação diferencial ordinária na forma matricial, que por sua vez será resolvida pela transformada de Laplace. Bom, então vamos lá. Para a metodologia do nosso trabalho, a gente utilizou o modelo bidimensional e transiente para o transporte de fluidos em corpos hídricos, que se baseia no princípio da conservação das massas e na lei de Fick. Além disso, a gente utilizou as hipóteses fundamentais do trabalho de Machado, 2019, e além disso a gente considerou que o poluente não sofre a degradação química quando este é inserido na água. Bom, a equação que caracteriza esse modelo é dada pela equação diferencial parcial 1, onde C representa a concentração média do poluente, T é o tempo após a injeção, X e Z representam as coordenadas longitudinal e vertical da posição. Ainda, esse primeiro termo representa a variação temporal do poluente, o segundo termo da equação 1 representa o transporte advectivo e o lado direito da equação 1 representa o transporte difusivo do poluente. Além disso, para a condição inicial nós utilizamos a dada na equação 2, que é a correspondente à injeção de poluente pontual e instantânea por uma fonte localizada na superfície do rio, como a gente pode ver na figura 2, que representa esse processo, onde nesse caso M representa a massa do poluente injetada, A representa a área da seção molhada, delta representa a função delta de Dirac e o termo LZ é a profundidade do rio. Além disso, para as condições de contorno nós utilizamos as dadas na equação 3, onde Lx nesse caso é o comprimento fictício do rio. Vale ressaltar que a gente utiliza esse termo pelo fato do método GLTT não ser aplicável a domínios infinitos. Bom, agora vamos lá para a resolução do nosso modelo. Primeiramente, a gente constrói um problema auxiliar de Sturm-Liouville, dado pela equação 4, que possui como solução as dadas na equação 5. Depois, a gente expande a concentração do poluente em uma série em torno das autofunções obtidas, dado pela equação 6, onde K0 nesse caso é o índice no qual a soma 6 converge. Depois a gente substitui a expansão 6 lá na EDP1 que a gente quer resolver, aplicamos o operador integral 7 em ambos os seus lados e obtemos finalmente a nova equação diferencial parcial dada pela equação 8, que será resolvida pelos mesmos passos que nós utilizamos anteriormente. Primeiro então a gente cria um novo problema auxiliar de Sturm-Liouville, agora na variável x. Depois a gente expande o termo C-catil em uma série em torno das autofunções obtidas, dado pela expansão 9. Agora a gente substitui essa expansão lá na EDP8 que a gente quer resolver, aplicamos o operador integral 10 em ambos os seus lados e reescrevemos a equação resultante na forma matricial dada pela equação 11, onde cada termo está descrito aqui abaixo. Depois a gente faz as mesmas expansões em série e aplica os mesmos operadores integrais também na equação 2, para que a gente possa expandir a condição inicial da forma matricial dada pela equação 12. E finalmente, aplicando a transformada de Laplace na EDO matricial dada pela equação 11, a gente obtém que a sua solução é dada pela equação 13, onde cada termo da equação 13 está descrito acima. Bom, então nós concluímos que a gente encontrou a solução do modelo bidimensional e transiente da dispersão de poluentes em corpos hídricos, que é dada pela equação 14, que está bem definida, pois o termo Cn/T nós acabamos de descobrir na equação 13. Bom, para as conclusões do nosso trabalho então, a gente encontrou a solução analítica do nosso modelo pelo método GLTT, tornando possível agora a implementação computacional dessa solução. E é o próximo passo do nosso trabalho. A gente pretende futuramente realizar as simulações computacionais e comparar os dados simulados com os dados da natureza obtidos na literatura, para ver se o modelo e a solução que a gente encontrou está de acordo com o processo de dispersão de poluentes que ocorre na realidade. Essas foram as referências que a gente utilizou. Muito obrigado!